Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para te render graças, para expressar a nossa gratidão ao Senhor, para dizer o quanto te amamos, o quanto você é importante para nós. Nós te bendizemos nessa noite. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque você é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda ação de graça. Nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos. Você pode levantar suas mãos e expressar um pouco mais o seu louvor a Ele. Diga para Ele o quanto você o ama. Te amamos, Senhor, te amamos, te amamos, te bendizemos, te louvamos nessa noite, por tudo que você é, por tudo que você é nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e ama o Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Graças a Deus. Senta um pouco. Que bênção. Graças a Deus. Vocês estão bem? O crente tem que estar bem sempre, não é assim? Jesus disse que a gente passaria por aflições, mas a gente precisava estar animado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: tenha bom ânimo, esteja animado, porque Ele, Jesus, venceu o mundo. Graças a Deus. Que bênção. Irmãos, ontem nós tivemos um evento maravilhoso que parou Teresina. Foi a formatura do Rema 2025. Foi um tempo extraordinário. Quem esteve lá presenciou a glória, o poder de Deus. E nós saímos de lá grandemente abençoados. Foi uma festa maravilhosa. Eu quero deixar aqui os meus parabéns aos então alunos e agora graduados do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Parabéns, né? Eu sei que foi uma grande conquista. Quero dar os parabéns também para os então alunos do primeiro ano e agora já alunos do segundo ano, né? E essa etapa, essa nova etapa que vem na vida de vocês, que também será grandemente celebrada. E nós temos um vídeo aí que o pessoal da comunicação preparou com muito carinho. Preste atenção para você ter uma Wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. And I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving. Hey, no, you ain't welcome here. From now till I walk streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. Oh, he picked me up, turned me around. glória a Deus, que bênção. Foi uma noite histórica, graças a Deus. Queria deixar os parabéns também a toda a equipe, né? A diretoria do Rema, que fizeram um trabalho excelente. Toda a equipe que se empenhou e trabalhou e serviu, né? Durante essa formatura. E que o Senhor os recompense numa justa medida. Parabéns. Eu queria uma salva de palmas para toda a equipe.
para os alunos. Eu creio mesmo que começou uma nova estação na vida de todos que participaram dessa formatura. Amém? Graças a Deus. Teve alguém que fez aniversário essa semana ou está fazendo aniversário hoje? Vem aqui à frente para a gente poder orar por você. Olha aí, o Carlinhos fez aniversário ontem. Teve um presente, né, Carlinhos? Palmeiras perdeu, que coisa boa. Graças a Deus. Amém. Novo nascimento, é isso aí. Eu recebi muitas piadinhas, tá? Muitos memes por causa do jogo de ontem. Mas eu fiquei feliz para deixar aqui registrado para os nossos irmãos flamenguistas, porque eu estava cuidadoso, né? Que eu ia ter que orar por vocês tristes, chorando, né? E aí eu não precisei, vocês estão todos alegres. Então a tristeza fica comigo, eu sei lidar bem com a tristeza, amém? Mas é isso. Vida que segue, né, Carlinhos? Mas que presente você recebeu, né? Que bênção, glória a Deus. Você se alegra com a vida desses irmãos preciosos? Estende suas mãos para cá, vamos orar pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esses irmãos preciosos. Nós te agradecemos, é um privilégio e uma honra poder servir ao Senhor ao lado deles. E nós sabemos que até aqui a tua poderosa mão tem estado sobre eles, você tem os guardado, você tem os coberto, Pai. E nós cremos que eles vão viver dias extraordinários, eles vão viver dias de milagres, dias de sobrenatural. E nós oramos pela vida deles e os cobrimos em oração. Declaramos muitos anos de vida, saúde, paz, que a tua graça permaneça sempre abundante sobre a vida deles. E que eles vivam nessa nova estação dias gloriosos, que eles vivam, Pai, refrigério, prosperidade, e que eles possam desfrutar da tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e nós nos alegramos pela vida deles, declaramos eles desfrutando de tudo aquilo que você tem para eles, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Salva de palmas para eles, presente da nossa igreja, graças a Deus. Vamos de Verbo News, tudo pronto? Então preste atenção aí para você não perder nada da nossa programação. De novembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. A Black Week Rema termina hoje. Essa é a sua última chance de fazer sua matrícula no maior centro de treinamento bíblico do mundo, com um desconto de 30%. Esse é o maior desconto que você pode ter na matrícula. E esse valor ainda pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão. Então, aproveita essa oportunidade. Mas lembra que esse mega desconto só é válido até hoje. Passe no balcão de informações e faça já a sua matrícula. Nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Nesta terça será o último VC do semestre. Será um tempo maravilhoso, com muita comunhão para encerrar da melhor forma. E no dia 9 de dezembro, nos vemos no Encontrão Verbo em Casa, um momento no qual todos os grupos estarão reunidos aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. E você é nosso convidado especial. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. O Espírito da Fé abre porta para o sobrenatural. Em dezembro, tem uma programação que vai fortalecer sua fé.
para viver o extraordinário. Então, eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí. Deus não quer que você viva de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus quer que você viva pela fé. Viver por fé significa você ter a fé do tipo de Deus, a fé que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A fé que você crê com o coração e fala com a boca, ela deve estar presente em todas as áreas da sua vida. Deus está chamando você hoje para provar de coisas que estão lá no teu amanhã. Deus está chamando você hoje para provar de coisas que Ele já preparou para você amanhã. E isso vai gerar uma alegria no teu coração. Isso vai mover o teu espírito em fé. Porque quem está em fé é prova do amanhã no hoje. Fé não é amanhã, fé é agora. Atenção, mulheres, preparem-se. Vem aí um evento especial para você, virtuosa. Você está precisando de coisas que você vai encontrar dentro desse ambiente profético, debaixo do Espírito Santo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Deus vai te dar a instrução sobre o que você precisa falar. Deus vai botar as palavras na sua boca que você precisa falar. Deus vai te dar as instruções do como fazer. Não só o quando, nem o onde, mas o como fazer também, irmão. Sabe, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Existe uma alegria também em ser usado por Deus para abençoar a vida de outra pessoa. Porque na tua vida não vai chegar nem o raso, nem o minguado, nem o pouco, nem o pequeno, mas vai chegar para sobrar, para não faltar. Durante a conferência, teremos o lançamento do livro Uma Armadilha Chamada Fofoca, da autora e ministra do Evangelho, Vera Cavalcante. Os passaportes para o primeiro lote já estão liberados. Adquira o seu no balcão de informações, vem e traz uma amiga com você. Você está pronto para transformar sua vida financeira ainda em 2025? Então, essa é a sua oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente. Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 19h30, acontecerá a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro. Será uma verdadeira imersão para renovar sua mente, descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas e alinhar suas finanças ao propósito divino. Aprenda a investir com segurança na Bolsa de Valores, receba técnicas práticas de empreendedorismo, estratégias para transformar seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Com uma abordagem prática e fundamentada, você vai desbloquear novos níveis de conhecimento e visão sobre sua vida financeira. Ao final do culto, garanta sua vaga da mentoria no balcão de informações. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. A semana mais esperada do ano chegou. A Black Week do Verbo Shop está aqui para transformar a sua vida através da leitura. Vários produtos do Verbo Shop com 20% off.
Para você aproveitar essa Black Week, queremos te indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hanks. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Sexta-feira, então anota aí na sua agenda para você não perder. A sua semana já será uma semana extraordinária. Então não perde nossa conferência aberta ao público, gratuita, traz convidados. Eu creio mesmo que será um tempo extraordinário e que nós vamos receber coisas poderosas do Senhor. Você crê assim? Quero destacar também a Black Week Rema, tá? Olha, hoje é o último dia da Black Week. Esse é o maior desconto que vai ter na matrícula do Rema. Então, assim, não perde essa oportunidade, não deixa para depois. Ontem nós tivemos bastante matrículas durante a formatura. O pessoal inteligente, sábio, aproveitou a oportunidade. Então, hoje eu creio que também você que é inteligente, sábio, você não vai perder essa oportunidade por nada. Então, no final, passa lá no nosso balcão de informações e faz logo a sua matrícula do Rema para você não perder esse descontão. Hoje é o último dia da Black Week, depois não vai ter mais esse desconto, tá bom? E hoje também encerra a Black Week no nosso Verbo Shop. Tudo 20% off. Então, não perde também essa oportunidade. Passa lá para adquirir o seu livro, colocar sua leitura em dia. E eu creio mesmo que você vai ser grandemente abençoado, tá? 20% off lá no nosso Verbo Shop. Passa lá no final. Hoje é o último dia. Tá bom? Fechado? Vocês não querem, não? A Black Week? Então a gente não vai ter Black Week para vocês. Onde é que estão os nossos visitantes? Tem alguém nos visitando hoje? Faz um sinal com a sua mão. Olha aí, só gente bonita hoje, meu Deus do céu. É aquela agência de modelos que mandou vocês, né? Daqui eu consigo ver você bem, mas para que toda a igreja possa receber você da maneira correta, por favor, fica de pé. Você que está perto dessas pessoas, você sabe o que fazer. Graças a Deus. Olha, que bênção, que privilégio ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você recebeu uma pulseirinha lá na entrada, né? Essa pulseira, ela garante que você é o nosso convidado VIP. Então, você aqui tem tratamento especial. E como convidado VIP nosso, essa pulseira te dá acesso à nossa sala VIP. Então, no final do nosso culto, ou eu, ou outra pessoa vai encaminhar você até lá. A nossa equipe vai direcionar você até a nossa sala. Lá vai ter alguma coisa para você comer, para você beber. Vai ser rápido. A gente só quer te dar um tratamento que você merece como nosso convidado especial, tá bom? Então, muito obrigado. Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço para o seu pastor, para a sua liderança. Se você não congrega em nenhuma igreja, eu quero dizer para você, você precisa congregar numa igreja. E se você nos der o privilégio de ter a nossa igreja como sua igreja, nós vamos nos sentir muito honrados. Então, muito obrigado pela sua presença. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Graças a Deus. Que bênção. Eu quero também ressaltar a presença ilustre, né, do ministro da noite, Tiago Freitas. Tiago, por favor, fica de pé. Tiago, irmãos, é uma grande bênção,
um homem de Deus que o Senhor tem levantado nesse tempo. E ele foi o paraninfo da turma do Rema esse ano. E a gente tem o privilégio de estar aqui com ele. E ele logo mais vai estar ministrando a palavra para nós. Ele é uma grande bênção. Ele é membro da coordenação doutrinária do nosso ministério. Eu apelidei ele de a enciclopédia, né? Ele é um oráculo vivo. E nós vamos ver aqui mesmo muitas coisas do que Deus tem para realizar hoje à noite através da vida dele. E nós vamos ser grandemente abençoados. Amém? Muito obrigado, Tiago. Que bênção ter você aqui conosco. Graças a Deus. Vamos para um outro momento do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Abre comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Eu estou achando vocês hoje muito calados. Vocês estão muito quietos. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto sobre o princípio de ofertar, o princípio de dar. Ele diz: olha, isso eu afirmo para vocês, aquele que semeia pouco, pouco também vai colher, vai ceifar. Então, se a gente dá pouco, a gente vai colher pouco. Mas ele diz também: o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso nos mostra que é uma proporcionalidade. Se a gente dá pouco, a gente vai colher pouco. Mas se a gente dá muito, a gente vai colher muito. Tem muito crente que quer colher muito, mas dá pouco. Tem muito crente que quer colher onde não planta. Mas veja, irmãos, o princípio, ele está proporcional àquilo que nós damos. Se nós damos pouco, se nós ofertamos pouco, se nós plantamos pouco, nós vamos colher pouco. Mas se nós plantamos muito, se nós ofertamos muito, nós vamos colher muito. E no verso 7 ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Veja, vai haver uma proposta no seu coração. O coração está falando de espírito. É quem nós somos de verdade, o nosso eu interior, o nosso homem interior. E ele está dizendo que vai haver uma proposta no nosso coração. Ele não diz que é na nossa mente. Tem muito crente que se guia por uma proposta mental. E a sua mente ela é enganosa, porque a sua mente é lógica. Ela vai dizer que você precisa dar menos porque vai faltar. Ela vai dizer que você precisa dar menos porque não é importante. Então ele está dizendo que não é uma proposta da mente, mas é uma proposta do coração. E é no nosso coração, é o lugar onde nós nos relacionamos com Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É no espírito que nós temos a relação, o relacionamento com Deus. E é no espírito que vem a proposta do dar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é uma proposta do coração. Ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Irmãos, isso nos mostra que ofertar e dizimar é uma ação espiritual. Embora seja um gesto físico, seja um gesto material, mas acima de tudo, existe por trás um princípio e uma motivação espiritual. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos tendo um ato, uma atitude espiritual. E é por isso que ele diz que é segundo tiver proposto no coração. E ele continua dizendo: não é com tristeza e nem por necessidade. Então a gente não dá por tristeza. Eu vou ter que dar. É porque o pastor falou. É porque eu preciso dar. Há uma necessidade. Não, irmãos. A gente precisa dar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja, precisa estar proposto no coração. E é preciso que a gente acrescente alegria. Provérbios capítulo 3, no verso 9, diz que a gente precisa honrar ao Senhor com os nossos bens. Ofertar e dizimar é uma ação de honra ao Senhor. E quando a gente o honra, a gente precisa estar alegre nisso. E por que estar alegre, pastor? Primeiro, porque a gente está honrando a Ele. Mas segundo, porque a gente entende que Ele é quem nos supre. A gente entende que nós não dependemos do dinheiro, do salário, nós não dependemos do governo, nós não dependemos sequer do nosso trabalho, mas nós dependemos do Senhor. E quando nós entendemos que Ele não falha conosco, mas que Ele é o nosso supridor. E a Bíblia continua dizendo que Ele nos enriquece em tudo para toda generosidade.
Diga: Deus está me enriquecendo. E quando nós entendemos que Ele nos supre, que Ele nos guarda, que é Ele quem nunca falha conosco, que é Ele quem nos enriquece, aí a gente dá com toda a alegria no coração. Você está pronto para fazer isso? Com essa motivação no seu coração? Então, com esse entendimento, separa aí uma oferta generosa para o Senhor. Se você vai fazer isso através de dinheiro em espécie, nós temos um envelope aí na frente da sua cadeira. Nós temos também um QR Code aí no envelope que você pode estar manuseando. Aqui atrás nós temos o Pix da nossa igreja. Eu acredito que você que é membro dessa igreja já tem o Pix da igreja aí registrado no seu banco digital. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com uma maquineta de cartão de crédito, débito. Você que está em casa nos acompanhando, você já sabe o que fazer, tem um QR Code aí, mas não deixe de participar desse momento precioso, desse momento solene, mas desse momento que requer toda a alegria do nosso coração. Amém? Você está alegre por poder fazer parte disso? Amém? Então vamos orar. Levanta aí bem alto o seu envelope. Levanta seu dispositivo aí, seu celular, se você vai fazer através dos dispositivos online. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar desse momento espiritual. Sabemos, Pai, que precisamos dar segundo está proposto no nosso coração. Não fazemos isso por interesses próprios, mas entendemos que, de acordo com o que plantarmos, nós vamos colher. Mas nós fazemos isso com a atitude de expressar a nossa honra e a nossa gratidão ao Senhor. Por isso recebe, Pai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa honra, recebe a nossa gratidão através das nossas ofertas e aqueles que vão devolver também o dízimo a você. Nós te damos graças por esse privilégio de poder participar desse momento. E eu declaro uma colheita abundante e sobrenatural sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sai do seu lugar, vem adorar o Senhor. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheios de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Aleluia. Nós cremos na tua palavra, cremos no teu poder. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você disse, você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você disse, você diz, eu acredito. Você diz, você diz, está feito. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, cremos no teu poder, do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti,
suas mãos ao Senhor. Pai, te agradecemos por essa noite, por esse tempo. Cremos que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Como Paulo orou pelos crentes em Colossos, nós oramos nessa noite. Faça-nos transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós queremos viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor, que nos fez dignos, aptos, idôneos a participarmos da herança dos santos da luz. Nós te agradecemos. Longe desse lugar, toda distração, indiferença, nada vai impedir a semente da tua palavra de ser semeada em uma terra fértil. Ela não vai ficar à beira do caminho, ela não vai cair em solo rochoso, ela cairá em uma boa terra, onde vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Pessoal, muito obrigado. Quero reiterar a honra, o privilégio de fazer parte, ter feito parte dessa festa maravilhosa de ontem e também hoje na igreja. A gente sabe o zelo e o cuidado muitas vezes que o pastor tem com o povo que Deus o confiou, e fico muito feliz e honrado pela oportunidade de poder testemunhar, pregar, transmitir a palavra do Senhor. Bom, quem esteve aqui no culto das 16? Caramba, a galera ficou. Eu segui por um caminho no culto das 16, agora 18, eu vou seguir por um outro caminho diferente, e eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, no verso 6, bom, eu vou dar uma volta grande, mas eu vou chegar em um lugar, eu pelo menos pretendo chegar onde tem no coração de chegar com você nessa noite, e o tema da nossa mensagem é completando a carreira. 2 Timóteo 4, verso 6, entender o contexto em que determinada declaração foi feita é muito importante para a compreensão da mensagem. Por que eu digo isso? Porque quando esse texto, o capítulo 4, principalmente a partir do verso 6, Paulo escreve essas palavras, ou como podemos dizer, numa prisão romana. Não é a primeira prisão romana, onde ele ficou preso em Roma, em prisão domiciliar. Essa segunda prisão era uma masmorra fria e úmida, de onde os prisioneiros só saíam leprosos ou para o martírio. Então, acredito ser muito importante considerarmos as últimas palavras de uma pessoa antes de morrer. E Paulo escreve essas palavras, escreve a Timóteo dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Sabia que ia morrer, mas tinha também um sentimento de dever cumprido. O texto diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Tem alguém que ama a vinda do Senhor? Tem viva essa esperança em seu coração? Ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e os pergaminhos. Ia morrer, queria estudar, queria os livros e os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará em paga segundo as suas obras. Guarda-te, porém, também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Bom, irmãos, quem é esse homem que, apesar de morto, degolado pela espada romana, ainda exerce influência sobre as nossas vidas? Eu quero, nessa noite, e a intenção e o propósito principal é fazer com que você saia daqui enraizado no plano de Deus para a sua vida.
Eu quero te ajudar a sair daqui nessa noite convencido de que não há nada mais importante, mais valioso, mais precioso e sublime. Não há outra vida melhor a ser vivida, se não for aquela afinado com o plano de Deus, afinado com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E eu vou usar o exemplo de Paulo, tá bom? Porque, você já viu aqueles filmes que começam do fim? Já viu o filme que começa do fim, aí depois te leva por todo o roteiro, até que se chegue naquele fim, naquela conclusão. Vou fazer parecido com isso, tá bom? A gente lê o fim, as últimas palavras antes de ser morto pela espada romana, o sentimento de dever cumprido, eu completei a carreira, eu guardei a fé, a coroa da justiça me está reservada, uma consciência de que seria devidamente recompensado e galardoado por sua fidelidade ao Senhor. Bom, mas quem era esse homem? Que, como eu disse, apesar de degolado pela espada romana, foi mais influente que todos os Césares, e ainda exerce influência sobre as nossas vidas hoje. Bom, de acordo com Paulo mesmo, em Filipenses 3, 5 e 6, ele foi circuncidado ao 8º dia, era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. De acordo com Atos 22, verso 3, ele era de Tarso, nasceu em Tarso da Cilícia, e foi instruído aos pés de um dos principais mestres da época, Gamaliel. E de acordo com Gálatas 1,14, diz que quanto aos da idade, ele se avantajava em muito, sendo extremamente zeloso da tradição de seus pais. Diferentemente de Paulo, não na pomposa Jerusalém, nós temos a história dos evangelhos, e o Messias, morto, crucificado, sepultado, que ressuscitou ao 3º dia, e a gente sabe que o apóstolo, antes de apóstolo, Saulo, tá bom? Paulo, o pessoal geralmente diz que Saulo se transformou em Paulo depois que converteu, mas não, tá bom? Saulo é um nome judeu, Paulo é um nome romano, ele tinha dupla cidadania, e esse homem, quando Jesus ressuscita e a ressurreição marca a vida dos discípulos de uma forma única, esse homem se levanta como o principal perseguidor, opositor da fé cristã. E de acordo com Atos 9, verso 1, a Bíblia diz que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos. 1 Timóteo 1,13, Paulo se intitula, no passado, como blasfemo, perseguidor e insolente. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 9, Paulo falando de si mesmo, ele diz, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele era um perseguidor. A Bíblia diz em Atos 8, 3, que Saulo assolava a igreja, arrastando homens e mulheres e prendendo-os no cárcere. Gálatas 1,13 diz, falando de si mesmo, Paulo diz, eu persegui sobremaneira a igreja de Deus e eu a devastava. Paulo, de acordo com Atos 9, 21, a Bíblia diz que ele exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor. Irmão, exterminar é matar. Atos 22, 4, preso em Cesareia Marítima, testemunhando diante de reis, vamos chegar lá, ele diz, eu persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então o Novo Testamento apresenta esse lado sombrio de Paulo, um perseguidor que exterminava os crentes, que dava o seu voto quando eles eram mortos, que era implacável em sua perseguição aos crentes. Mas a Bíblia também apresenta um novo quadro, um outro quadro desse homem, porque ele está indo para Damasco, e no caminho, Jesus lhe aparece. Uma luz brilha subitamente, isso está em Atos capítulo 9, uma luz brilha subitamente, a Bíblia diz que os companheiros de viagem param emudecidos, ouvindo a voz dizia, Saulo, Saulo, você me persegue, por que você me persegue? Lá na frente, Paulo, quando está preso em Cesareia, ele vai discursar diante de Félix, Festo e Agripa, ele diz que o Senhor lhe disse, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa é uma linguagem que era esse aguilhão era um instrumento usado para domar touro selvagem. Em outras palavras, o Saulo na estrada de Damasco, esse touro selvagem, perseguindo os cristãos, ele está domado pelo Senhor Jesus Cristo. Em Damasco, Deus trata com um irmão chamado Ananias, um discípulo. Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. A direção do Senhor é, vá à rua que se chama direita,
Procura por Saulo, pois ele está orando. Lê depois cuidadosamente Atos. Saulo diz assim, Ananias diz assim, Senhor, o negócio é o seguinte, tudo bem que o negócio é o seguinte, eu estou parafraseando aqui, tá bom? Senhor, há muito eu tenho ouvido falar desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para cá veio com autorização dos principais sacerdotes para levar preso quem encontrar pelo caminho. É por esse camarada que eu tenho que orar mesmo? Vamos lá, irmãos? Quem de nós não reagiria da mesma forma? Tem uma história aí de um camarada que está perseguindo, matando o crente, aí o Senhor vai dizer, você vai lá orar por ele. Senhor, sou eu mesmo? Tem que ser eu, vai que sobra para mim. Mas a Bíblia diz em Atos 9,15 que o Senhor responde, vai, porque Ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E o bicho sofreu pelo nome do Senhor, porque já ainda em Damasco, os judeus deliberaram entre si sobre como lhe tirariam a vida, e tem muito detalhe que não dá tempo de ensinar tudo, por isso que nós falamos tanto do Rema. No Rema você vai ter uma matéria chamada Atos, onde você vai passear pelo livro, e vai passear pela história da vida do apóstolo Paulo, amém? E aproveita esse desconto que, como o pastor disse, não vai ter outro igual. Então esse touro selvagem está domado, está rendido ao Senhor. A Bíblia vai mostrar, e Gálatas capítulo 1 traz detalhes a respeito disso, que ele vai passar pelo menos 3 anos nas regiões da Arábia. Depois ele volta para casa, quando não é bem recebido em Jerusalém, ele volta para casa, ele volta para Tarso, e ele vai passar mais de uma década em Tarso, até que Barnabé, depois de enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia, lembra de Paulo e diz, a cara de Paulo essa igreja de Antioquia, e vai a Tarso à procura dele, e o leva para a igreja de Antioquia, e é na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, que a Bíblia diz que havia na igreja profetas e mestres, e então o Espírito Santo disse, para agora, a Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E então Atos 13 e 14 vai narrar o que nós chamamos, por fins didáticos, da primeira viagem missionária, na região da Galácia, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, e nós temos irmãos se convertendo, mas uma ferrenha oposição e perseguição dos judeus ao apóstolo Paulo. Atos 15 vai narrar o retorno dessa primeira viagem missionária, e é curioso que a intenção do apóstolo Paulo, quando parte para a segunda viagem missionária, é passar mais uma vez pelas regiões da Galácia, pela região da Galácia, pelas igrejas, fortalecendo a fé dos irmãos, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tinha uma agenda diferente. Atos 16, verso 6 diz que percorrendo a região frígio-gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, contornaram Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E então, Atos 16, 9, à noite, Paulo tem uma visão de um varão macedônio, dizendo na visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que assim que teve a visão, eles procuraram partir para aquele destino. Chega a uma colônia romana, uma cidade chamada Filipos, uma cidade da Macedônia. Lídia se converte, quando se lembra? A jovem adivinhadora, depois de liberta do espírito maligno através de Paulo, eles são açoitados, presos, nesse contexto que nós conhecemos, o famoso texto de Atos, que eles oravam e cantavam louvores a Deus. A Bíblia diz que a prisão se abriu. Bom, enfim, essa segunda viagem missionária, muito fruto, ele vai passar um tempo muito extenso, 1 ano e 6 meses aproximadamente, por exemplo, em Corinto. E então, nós temos em Atos 19, ele partindo para a terceira viagem missionária, onde vai passar pelo menos 3 anos em Éfeso. Depois desse período, desses 3 anos em Éfeso, a intenção é ir a Jerusalém, e ele vai fazer um discurso de despedida para os presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos 20, abra lá Atos 20, verso 17, o apóstolo Paulo faz uma conferência de ministros, nessa ilha chamada Mileto, e ele nessa ilha, ele vai dar um discurso de despedida aos crentes. Atos capítulo 20, a partir do verso 17, para mim um dos textos mais inspiradores e emocionantes da Bíblia. A Bíblia diz que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, lhes disse-lhe, vós bem sabeis como eu me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram,
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos anunciar publicamente e também de ensinar de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que o que esperam são cadeias e tribulações. Olha o 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Tem alguém aqui comigo? Ele diz, o Espírito Santo me assegura que o que me aguarda são cadeias e tribulações. Ele diz, mas eu não estou importando com isso não. Porque o verso 24, eu não em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A Bíblia diz que ao final desse discurso, eles vão se ajoelhar na praia, e eles choram muito, abraça Paulo afetuosamente, e eles choram muito porque Paulo havia dito, vocês não vão ver mais o meu rosto. Atos 21 chega na casa de Filipe, o evangelista, a Bíblia diz que o profeta chamado Ágabo, pega o cinto de Paulo e prende em si mesmo, e diz, isso vai acontecer ao dono desse cinto em Jerusalém. Olha que profecia boa de receber. Hein, imagina? A Bíblia diz que a turma começou a chorar, a dizer, Paulo, tentando constrangê-lo, não vá a Jerusalém. Paulo diz, eu estou pronto a ir a Jerusalém, e até a morrer pelo nome do Senhor. E ele vai chegar em Jerusalém, e a turma orienta Paulo, porque quais eram as acusações contra ele? Irmão, fica comigo que você vai entender onde eu vou chegar. Quais eram as acusações contra ele? Que ele estava indo contra o templo, que ele estava indo contra Moisés. E a turma diz para Paulo, faz voto, raspa a cabeça, para o povo ver que os judeus verem que você não está contra Moisés. Paulo segue a orientação, faz voto, não adiantou nada. Os judeus colocam as mãos em Paulo e começam a espancá-lo. Irmãos, eles iam tirar a vida de Paulo de tanto espancá-lo. A guarda romana intervém, coloca Paulo numa prisão. Atos 23, verso 11. A Bíblia diz que na noite seguinte, o Senhor Jesus, se pondo ao lado de Paulo, disse, coragem. Bom, eu não sei você, mas que garra, que coragem desse homem. Em Jerusalém não tem um relato de conversão, não tem um relato de milagres. Ele é espancado, os judeus iam tirar a vida dele, mas a Bíblia diz, Atos 23, 11, na noite seguinte, o Senhor se põe ao lado dele e disse, coragem, porque como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, importa que você o faça em Roma. Irmão, Jesus apareceu para ele na prisão e disse, eu preciso que você seja corajoso, porque eu preciso do seu testemunho em Roma. Os judeus vão armar uma cilada para tirar a vida dele. O sobrinho de Paulo ouve a trama. O sobrinho de Paulo ouve a trama, leva para os soldados romanos, eles pegam Paulo, tiram Paulo de Jerusalém e o levam para Cesareia Marítima. Cesareia Marítima, a Bíblia diz que ele vai discursar diante de Félix. Félix era o governador de Cesareia. A Bíblia diz que ele discursando diante de Félix acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix ficou amedrontado. Festo vai suceder Félix no governo, e para ter o apoio dos judeus, vai manter Paulo encarcerado por 2 anos. Gente, 2 anos, só para ter o apoio dos judeus, esperando receber de Paulo dinheiro, propina. O próprio rei Agripa vem a Cesareia, ouve falar de Paulo, do prisioneiro Paulo, quer escutar o prisioneiro Paulo. Então Paulo é levado até a presença de Agripa. Agora, vamos voltar alguns anos antes. O que Deus disse para Ananias que Paulo era? Instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante reis, gentios e os filhos de Israel. Ele pregou para judeus, os judeus se oporam. Por 2 ocasiões, Paulo disse aos judeus, sobre a cabeça de vocês, o sangue de vocês, dele eu estou limpo. Em Romanos 11, ele deixa claro que os judeus, como ramos naturais, foram arrancados por causa da sua incredulidade. Nós, contra a natureza, fomos enxertados. Paulo diz, não ensoberbece, mas teme.
Os judeus, por causa da aliança aos patriarcas, haverá um tratamento futuro de Deus na segunda vinda de Jesus. E aí você vai aprender a matéria no Rema Escatologia sobre isso. Então ele pregou para judeus, ele pregou para gentios, mas ele também pregou para reis. E tudo bem que ele não chegou diante de reis como o apóstolo Paulo, ele chegou diante de reis como um prisioneiro. O rei Agripa vem para ouvir Paulo. E Paulo discursa, conta a conversão. Aí no final do discurso, o Agripa diz assim: Paulo, por pouco você não me persuades a me fazer cristão. Mas Paulo apelou para quem? Diga, Paulo apelou para César. Quero apelar para César. Ele poderia ser solto. O Agripa diz: não tem nada nesse homem passível de acusação. Ele bem que poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Quero apelar para César, o coração do Império Romano. Agora, por que ele apelou para César? 2 anos e alguma coisa antes, Jesus lhe aparece na prisão e diz: coragem, porque eu preciso do seu testemunho em Roma. Atos 27 vai narrar a viagem, tranquila, sossegada. Quem lembra? Não, irmãos. Paulo disse: eu vejo, Atos 27, eu vejo que a viagem vai ser com muito dano para o navio, a carga. A turma desconsiderou a opinião de Paulo, decidiram seguir viagem. 14 dias de uma tempestade. Chegaram, aliviaram o navio, aliviaram a carga, chegaram a ponto de desesperar a própria vida. Um anjo de Deus aparece a Paulo e diz: não vai perder a vida de ninguém. Vai perder o navio, vai perder a carga, porque importa que você compareça em Roma. Dão numa ilha chamada Malta, um inverno rigoroso, vão colher gravetos para fazer uma fogueira. Uma víbora, pastor, vem e prende as mãos de Paulo. Os bárbaros da ilha disseram: esse homem é um assassino, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Esperavam que Paulo fosse definhar e morrer, não aconteceu nada com Paulo, saiu ileso. Eles mudaram de opinião e disseram: só pode ser um Deus. Achava-se enfermo o pai do principal da ilha, Públio. Paulo ora por ele. Vem os demais enfermos, Paulo ora por eles. Agora, abre parênteses. Será que eu teria disposição para orar pelos enfermos, depois de espancado em Jerusalém, preso 2 anos injustamente em Cesareia, depois de um naufrágio? Será que eu teria disposição ainda para servir alguém? Vamos, pense por um instante. Porque parece para alguns crentes, o fato de enfrentar circunstâncias de oposição gera um atestado de isenção de serviço. Não vou servir não, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Pois bem, ele foi espancado, passou 2 anos preso injustamente, enfrentou um naufrágio, mas ainda assim tinha disposição para servir um povo em necessidade. Partem de viagem, chega em Roma. Roma, como eu disse, Atos 28, primeira prisão domiciliar. Ok, gente? Preso, não podia visitar as igrejas. Vai fazer o quê? Enviar cartas. 4 cartas da prisão. Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemon. Agora, vamos ler o que ele escreveu preso, tá bom? Filipenses 1. Leia aí comigo, rapidamente. Estou chegando onde eu quero chegar com você. Olha o que ele diz. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Tenha em mente que essas palavras ele escreve numa prisão. Ok, gente? Filipenses 1, 12. Quero ainda certificar-vos, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Oh, aleluia. E aí, se você perguntasse para Paulo assim: Paulo, quais foram as coisas que te aconteceram? Ele responderia: fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém, lembra? Vai para Tarso? Fui esquecido em Tarso, mais de 1 década. Fui apedrejado em Listra, fui preso e açoitado em Filipos, fui escorraçado de Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso e espancado em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, em Roma eu cheguei preso e algemado.
Mas ele não estava lamentando. Diz, o que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. 4:22 de Filipenses ele escreve: todos os irmãos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que era especialmente os da casa de César? Gente que trafegava no corredor do Império Romano. Paulo preso no coração do Império Romano. Fez o que, gente? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho. Gente se convertendo no coração do Império Romano. A história conta que ele sai dessa primeira prisão, deixa Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, e ele vai escrever nesse tempo mais 2 cartas. A política do mundo está mudando, Nero sobe ao poder em 54 depois de Cristo. 10 anos depois, ele ateia fogo em Roma, se veste de palhaço, se assenta na torre de Messena e observa Roma ser incendiada. Dos 14 bairros de Roma, 10 são completamente destruídos. Dos 4 que restaram, eles eram extremamente povoados por cristãos e judeus. Sobre quem recai a culpa do incêndio? Sobre os crentes. Se levanta uma perseguição terrível contra os crentes. Talvez uma das mais sombrias da história do cristianismo. Muitos dos nossos irmãos, seus corpos eram queimados para incendiar as ruas em Roma. E é bem provável que nesse tempo, eles vão colocar as mãos em Paulo de novo. Talvez como nós lemos em Troade, quando vier, traz a capa que deixei em Troade, bem como os livros e os pergaminhos. Talvez em Troade, não sabemos ao certo, eles vão colocar as mãos em Paulo de novo, e então ele vai para a sua segunda prisão romana. Já não é domiciliar, é uma prisão, é uma masmorra fria e úmida, de onde os prisioneiros só saíam leprosos ou para o martírio. E então ele escreve aquelas palavras que nós lemos no início: quanto a mim, estou para ser oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira. Agora eu te pergunto, completou a carreira ou não completou? Instrumento escolhido para pregar para judeus, para gentios e para reis. Ele diz, já agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o reto juiz me dará naquele dia. Bom, por que eu estou te mostrando o exemplo desse homem? O que o exemplo dele tem a ver com a nossa vida? À luz de tudo isso que eu te mostrei, de forma obviamente resumida, você precisaria de uma leitura do livro de Atos, do capítulo 13 em diante. Mas à luz de tudo isso, qual tem sido o meu e o seu nível de comprometimento com aquilo que Deus espera de nós? Qual tem sido o meu e o seu nível de entrega com a vocação, com o chamado, com o propósito, com um membro do corpo de Cristo que você é, que Deus dispôs e estabeleceu como lhe aprouve? Qual tem sido o nosso nível de compromisso? Se tem uma coisa que nós precisamos definir, é o que é mais importante para as nossas vidas. Porque, irmãos, pense por um instante, no que consiste a vida? Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, sob a perspectiva divina, é uma tremenda insensatez viver só para o que é transitório, natural, passageiro. É uma tremenda... Jesus, isso está em Lucas, se você estiver anotando, Lucas capítulo 12, dos versos 13 a 15. O camarada chega para Jesus e diz, Senhor, ajuda, fala com meu irmão para que reparta comigo a herança. Jesus diz, que me constituiu partidor, juiz entre vocês? A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E muitas vezes vivemos um estilo de vida onde estamos tomados somente por aquilo que é natural, passageiro, transitório. Destacar por um instante essa banda maravilhosa. Eu estou desde ontem me deliciando com eles tocando. Posso tirar aqui o cabo? Não vai dar nenhum estrondo, não? Ele disse que não daria. Coloca multa para mim, por favor. Obrigado. Imagina por um instante. Depois o senhor devolve aqui, por favor, tá bom? O seu cabo. Imagina por um instante. Você consegue ver o cabo aí bem? Consegue? Imagina que esse cabo tem 200 metros. Considerável, concorda? 200 metros é considerável.
Imagina que ele tem 200 quilômetros. Imagina 200 quilômetros desse cabo. Absurdo, não é verdade? Agora, imagina que esse cabo não tem fim. Ele é eterno. Quase não cabe na cabeça da gente, né? Ele é eterno. Agora, imagina que essa ponta prateada aqui, ó, é o nosso tempo de existência nessa terra. Agora, compare esse pequeno pedaço da nossa existência ao que é eterno. A gente não pensa sobre isso. A gente vive a vida como se nossa existência dependesse somente desse pequeno pedaço. Ou se resumisse somente a esse pequeno pedaço. Ah, mas eu não vejo a hora de chegar ali, eu não vejo a hora de alcançar isso, eu não vejo a hora. Não tem nada de errado. Mas a pergunta é, será que esse desejo está alinhado ao que é o plano de Deus para as nossas vidas? Tiago 4,14 diz que a vida é um sopro, uma neblina, como uma neblina que dissipa. Não estou dizendo que vai acontecer, tá bom? Isso pode acontecer de atravessar aquela porta ali, algo acontecer e partir, e aí? Número 1, vou para onde? Crente em Jesus Cristo, a Bíblia garante que vamos para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Agora, se não é crente em Jesus Cristo? Agora, se eu partir prematuramente, eu vou apresentar o que para o Senhor? Porque, se a Bíblia diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, ou seja, é uma tremenda insensatez e loucura viver só movido por ter e acumular as coisas dessa vida. Jesus multiplica os pães e os peixes, João capítulo 6. A Bíblia diz que aquela multidão que experimentou a multiplicação dos pães e dos peixes, vai atrás de Jesus e observa que ele não está ali, pega um barco, ele já tinha passado a outra margem, e ele vai andando por sobre a água. Aquela multidão vê que Jesus não está ali, pegam barcos e partem à procura de Jesus. João capítulo 6, verso 26, a Bíblia diz que Jesus dá uma recepção bem calorosa àquela turma. A Bíblia diz, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus diz, estão atrás de mim porque eu enchi a barriga de vocês, estão atrás de mim por causa do milagre. João 6, 27, Jesus diz, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O que se leva daqui? Ninguém na hora da morte quer morrer abraçado com a chave da casa, com a chave do carro, com a escritura. Eclesiastes 5,15 diz, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. O que se leva daqui, gente? A Bíblia diz que há algo que levamos daqui, as nossas obras, a nossa fidelidade, entrega ao chamado e ao plano de Deus para as nossas vidas. Paulo disse, e pense na declaração dele, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz, já agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual reto juiz me dará naquele dia. Essa linguagem de coroa no Novo Testamento aponta para recompensa que é resultado, ou que será resultado das nossas obras, do nosso trabalho, do nosso serviço, da nossa entrega ao plano e ao propósito de Deus. Eu sempre gosto de dizer, eu não virei pregador porque eu não dei nada na vida. Tadinho, né? Fracassou, falhou, não estudou, virou pregador. Eu virei pregador porque é uma vocação. Porque no dia que eu estiver diante de Jesus Cristo, no tribunal de Cristo, não vai contar, o que contará não é o tanto de dinheiro que eu ganhei, não é se eu fiz a minha vontade, se eu agradei papai e mamãe, fulano A, fulano B, fulano C. O que vai contar é se eu cumpri o plano de Deus para a minha vida.
O que vai contar é se eu, como a Bíblia diz, quem ensina, esmere-se em fazê-lo. O que vai contar diante de Jesus Cristo é se houve esmero, se houve dedicação da minha parte àquilo que Ele me chamou para realizar e para fazer. Nós estávamos, na época da pandemia, a gente tinha uns encontros clandestinos. A gente estava tudo bem com aquilo, eram pessoas da nossa confiança, amigos. Nós estávamos na casa de um casal de amigos nossos, então ele, a esposa, o filho, eu e minha esposa. Era um sábado, churrasco, ele muito engraçado, rindo, né? Nós estávamos nos divertindo. E naquela semana, na semana seguinte, na verdade, na quinta-feira, chegou a notícia de que a Uiara, esposa do Elias, estava no hospital, entubada. Como era a época da Covid, eles trataram como Covid, ou acharam que era Covid e entubou ela. Ele tirou ela desse hospital e levou para um outro hospital em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, mas moro há 2 anos, vou fazer 2 anos morando em Campina Grande. Então ele tira ela desse hospital e leva para um outro hospital. E então, nesse outro hospital, descobriram que ela tinha embolia pulmonar, ela estava com embolia pulmonar. O médico, você sabe, tem alguém que é médico aqui? Da área? Tem uma ética muito grande no que diz respeito ao paciente e à família. Então, geralmente, eles não fazem isso. O médico chegou para o Elias e disse: se você acredita em alguma coisa, se agarra nisso, porque o estado da sua mulher é delicadíssimo. Bom, para um médico falar isso com a família, com o familiar, é porque o quadro era delicadíssimo. Já entrava na próxima semana, nós não aceitávamos perder a Uiara, não aceitávamos. Estávamos orando, estávamos crendo, chega a notícia de que ela acorda do coma. E celebramos muito quando o Elias me manda uma mensagem, conta que ela tinha acordado do coma, e quando ela acordou do coma, ela mandou me chamar. Chama o Tiago, eu preciso falar com o Tiago. Chama o Tiago, eu quero falar com o Tiago. Eu entro no quarto, ainda via ela, né, muito debilitada, alguns dias em coma já. Eu entro no quarto e ela chorando me pergunta: fala para mim o que é galardão, me explica o que é galardão, porque eu vi Jesus. Ela disse: eu estava num lugar que parecia um paraíso, e a paz do lugar era tão grande, mas tão grande, que eu não consigo descrever para você o que era aquele lugar. Ela disse: eu lembrava do Elias, eu lembrava do meu filho, mas eu não tinha vontade de voltar. Eu estava diante de um lago, e um tapete vermelho se abriu, e esse tapete se abriu, eu comecei a andar. Esse tapete se abriu por cima do lago, e eu comecei a andar por cima desse tapete, por cima do lago. E enquanto eu caminhava, veio um leão e começou a andar ao meu lado. Ela olha para o leão e pergunta assim para ele: eu estou morrendo, não estou? O leão respondeu para ela: sim, você está partindo. Aí ela disse: então prepara uma entrada bem top para mim. E enquanto eles continuavam andando, ela, né, continuava andando, ela se lembrou do galardão. E ela vai e pergunta para o leão assim: e meu galardão? Ele responde para ela: bom, seu galardão não está tão bom assim. Porque, e eu vou terminar a história, tá bom? Porque galardão é diferente de salvação. Salvação é pela graça, não é pelas obras. Então, quando o assunto é salvação, a Bíblia diz não para as obras. Mas quando o assunto é galardão, a Bíblia diz sim para as obras. Porque seremos galardoados, recompensados, num evento chamado Tribunal de Cristo. Não é um evento que vai determinar se você vai ser salvo ou se não vai ser salvo. É um evento para os salvos, onde seremos ou não galardoados, recompensados. E aí vários fatores a Bíblia aponta que serão recompensados: a pregação do Evangelho, o que fizemos para outras pessoas, o próprio cumprimento do chamado e do plano de Deus para as nossas vidas. Tudo isso em certo nível vai resultar em galardão. Amém, pessoal? E aí você vai aprender isso em escatologia, tá bom?
Então ele diz para ela: seu galardão não está tão bom assim. Então ela diz para ele assim: me deixa voltar, porque eu vou trabalhar em prol do meu galardão. Então ela acorda do coma, manda chamar o Tiago. E quando eu vou falar para ela, eu vou conversar com ela, me explica o que é galardão. Irmão, eu não sei te dizer o que se transformou a vida dessa mulher depois dessa experiência. Eles já eram crentes, amavam o Senhor, mas se você entrar no Instagram, ela mesma não tem, desprovida de tudo isso. Ela mesma não tem, mas entra depois, se você tiver curiosidade, entra no Elias Flecha, o Instagram dele, e você vai ver, bem provável que eles estejam em algum lugar do mundo, fazendo alguma coisa para o Senhor. Eu não sei te explicar como essa experiência marcou a vida dessa mulher. Irmão, e a pergunta que eu te faço nessa noite: o que nós estamos, ou o que vamos apresentar diante do Senhor? Não é para colocar peso sobre a vida de ninguém aqui, tá bom? Mas há uma vida para ser vivida inteiramente para Ele, para fazer a vontade dEle, para amar a Ele. Antes de advogado, juiz, médico, médica, seja lá o que você faz, você é um embaixador. Você é um ministro da reconciliação. Você é um instrumento através do qual Deus está compartilhando ou deseja compartilhar a mensagem de reconciliação com esse mundo. O que você faz pode ser só uma fachada para o que você realmente é. Jesus não nos deu uma sugestão: vai lá, se você estiver de boa, quebra meu galho, vai. Não, Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu uma grande comissão. E nós não podemos deixar com que as coisas nos distraia ou nos afaste do que é o plano de Deus para as nossas vidas. Eu quero nessa noite te inspirar a você não permitir que nada tire você daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Ah, mas eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Bom, você está num lugar que vai te ajudar a entender. Às vezes nós pensamos assim: não, plano de Deus, cumprir o plano de Deus é só para o pregador, é só para o pastor. Não, irmão, Deus é o arquiteto que fez a planta do universo, o artista que deu cor, o sonoplasta que deu sonoridade à criação. Dizer que uma profissão é secular e outra sagrada é não entender que todas as profissões são um reflexo da natureza de quem Deus é. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerdes, seja palavra, seja ação, fazer de todo o coração para o Senhor. Talvez, né, a gente mencionou que os médicos, a médica, a doutora aqui vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar, vestido de terno, com o microfone na mão. Ela vai alcançar pessoas, você vai alcançar pessoas, tem pessoas que te cercam, que você é instrumento de Deus para alcançar essas pessoas, para marcar sua geração, para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Por isso eu tenho certeza que você vai sair daqui disposto, consagrado, entregue. Vamos orar, fique em pé. Irmão, cuide da sua vida, da sua saúde, dos seus relacionamentos, e não permita que peso, pecado, distrações, esteja atento às escolhas, calcule as consequências, porque tudo isso pode impedir, comprometer que você viva inteiramente o que é o plano de Deus. Eu falei ontem que esse lugar de oração não é um lugar somente onde eu vou conseguir de Deus o que eu quero. Esse lugar de oração, esse ambiente de consagração e de entrega a Ele, é também um ambiente onde Ele vai conseguir de nós, nossa rendição, nossa entrega. E talvez para muitos aqui nessa noite, e foi até mesmo para a minha própria vida, se você me perguntasse, você queria ser o quê? Você gostaria de fazer o quê da sua vida?
eu te diria sem titubear, eu faria uma universidade, me formaria em jornalismo e seria jornalista esportivo, para ser correspondente em outro país, ou talvez ser setorista de um clube de futebol. As coisas que eu gostava, pensava, mas esse não era o plano de Deus. Isso não era o que Deus havia planejado. E se render ao plano de Deus não só vai trazer satisfação, realização, como também, ao se render ao plano de Deus, você vai ajudar muita gente. Por isso, talvez a oração de muitos nessa noite seja: Senhor, como Jesus disse, que não seja a minha vontade, mas a sua. Feche os seus olhos, eu percebo tão claramente o Senhor mexendo com corações. Sabe aquele agir tão único e personalizado que só o Espírito Santo pode operar, da forma e da maneira que só Ele pode operar. Buscando em nós rendição ao seu plano, ao seu propósito, à sua vontade. Oh Pai, nós não queremos mais fazer pelos nossos meios, maneiras, nosso caminho, nossas escolhas. Não, nós nos rendemos ao seu desejo, à sua vontade. Nós nos rendemos ao seu plano, ao seu propósito. Senhor, acha em nós orações e corações tão quebrantados. Faremos o que o Senhor deseja. Iremos onde o Senhor deseja. Todo o nosso ser está rendido ao Senhor, para a sua vontade e o seu propósito. Nós oramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Você recebe essa palavra nessa noite? Uma grande honra, um grande privilégio. O Senhor nos conceda mais oportunidades em nome de Jesus. Pastor Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Toda a sua liderança, equipe ministerial. Uma grande honra, um grande privilégio. E eu oro para que essa palavra produza 30, 60 e a 100 por 1 na sua vida. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Uau, que palavra, irmãos. Eu não sei você, mas meu coração está bem aquecido com uma palavra como essa. Amém. Isso gera temor, mas isso gera também em nós um desejo intenso de fazer a vontade de Deus. Graças a Deus por isso. Tiago, obrigado, viu? Que bênção, que privilégio, que honra ter você aqui conosco. Para mim, é um dos melhores professores do Rema, professor também da Escola de Ministros. Uma grande bênção, irmãos, ter Tiago aqui conosco. Graças a Deus. Aleluia. Você que está aqui nessa noite e ainda não tomou a decisão de receber Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero fazer um convite muito especial para você. Receber Jesus não se trata de mudar de religião, mudar de igreja, mas se trata de tomar a maior e melhor decisão que um ser humano pode tomar. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Não estou perguntando se você conhece Jesus, porque Jesus é o personagem mais conhecido da história da humanidade. De fato, ele dividiu a história em duas. A história se tornou uma antes dele e outra depois dele. E é exatamente isso que ele quer fazer na sua vida. Ele quer que a história da sua vida seja uma antes dele e outra depois dele. Se você está aqui e ainda não o recebeu, se você ainda não tomou uma decisão de recebê-lo como o Senhor da sua vida e colocá-lo no centro,
colocá-lo no comando da sua vida. Você ainda não fez isso, faz um sinal com a sua mão. Eu só quero orar por você. Tem alguém? Todos crentes? Tem uma pessoa? Glória a Deus, que bênção. Vem aqui à frente. Amém? Olha que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Tem mais alguém corajoso, corajosa como ela? Essa é a sua oportunidade. Não perde essa oportunidade. Venha. Algo está sendo aquecido no seu coração. Talvez você não entenda o que é. É Deus falando com você. Só quem tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E se Ele está falando com você aí, talvez você não entenda, tem uma voz dentro de você, tem algo borbulhando dentro de você, tem um desejo dentro de você de levantar a sua mão, você não sabe explicar, tá tudo bem. É o Espírito Santo falando com você. Onde está você? Tem mais alguém? Glória a Deus. Que bênção. Vira aqui para mim. Como é seu nome? Samila. Glória a Deus. Samila. Você deseja receber Jesus como Senhor da sua vida? É uma atitude simples. Nós vamos fazer uma oração simples, mas é algo que vai mudar completamente a sua vida e a sua história. Essa é a maior decisão que alguém pode tomar. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano, um propósito na sua vida. E esse plano, esse propósito vão começar a se cumprir hoje na sua vida. Então eu quero convidar você para a gente orar juntos. Vamos fazer uma oração juntos? Você pode fechar os seus olhos, mas eu queria que você fizesse essa oração de todo o seu coração. Eu queria que você entendesse que essa oração, ela é decisiva e vai mudar a sua vida e a sua história para sempre. Eu queria que você dissesse assim comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu decido de todo o meu coração acolher a Tua palavra. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego completamente a minha vida ao Senhor e Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Me recebe agora no Teu reino. Nesse momento, a minha vida é Sua. Em nome de Jesus. Você fez essa oração de todo o coração? Por fora nada mudou, mas por dentro tudo mudou. Aconteceu uma grande revolução. Seu espírito estava morto, mas agora você recebeu a vida de Deus. Você antes era uma criatura, mas agora você se tornou filha. E como filha você tem direito à herança do Pai. Antes Deus não tinha compromisso com você, agora Ele tem. Agora você pode orar a Ele e Ele vai escutar as suas orações. Antes você estava condenada ao inferno, mas agora você está destinada ao paraíso e a viver eternamente com o Senhor. Começa agora uma nova história na sua vida. Amém? Eu não sei quantos irmãos biológicos você tem, mas eu sei que agora você recebeu muitos irmãos espirituais. Você agora faz parte da família de Deus e eles prepararam uma surpresa para você. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente. Essa foi a melhor decisão da sua vida. Você é muito amada por Deus e por nós também. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eles vão falar algumas coisas com você, mas seja muito bem-vinda à família de Deus. Uma salva de palmas para ela, amém? Você se alegra? No final você pode ir lá falar com ela. Tem alguém que já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Tem alguém que deseja receber essa experiência gloriosa e sair daqui hoje cheio do Espírito? Tem alguém? Todos cheios? Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade que deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado, sem nenhum sintoma?
Todos curados? Glória a Deus, que bênção. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto, mas antes eu queria fazer algumas indicações literárias que estão relacionadas ao tema da mensagem de hoje. Então nós temos esse livro maravilhoso de Kenneth Hagin, a Revelação de Paulo, o Evangelho da Reconciliação, tá na Black, tá lá, 20% off, aproveita. Esse outro livro também maravilhoso, de Kenneth Hagin Jr., Como Cumprir o Seu Destino Divino, está lá também no nosso Verbo Shop, tem tudo a ver com o que foi ministrado aqui hoje. E Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, de Kenneth Hagin, um livro poderoso, maravilhoso. Eu já li esse livro algumas vezes e eu posso dar testemunho para você que vai certamente abençoar muito sua vida. Passa lá no nosso Verbo Shop e não perde essa oportunidade de pegar aí na Black Week, tá bom? Cadê os nossos visitantes? O pessoal da agência de modelos, cadê? Estão aí. Olha, lembra que eu falei que a gente tinha uma sala preparada para você com muito carinho? A nossa equipe está lá atrás acenando para você, ó. Você pode seguir lá a nossa equipe. Você que trouxe o convidado, por favor, vá com ele, para ele não se sentir deslocado. Que honra, que privilégio ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Glória a Deus. Não esquece de fazer a sua inscrição, você mulher, para a conferência Virtuosas, será poderoso. Quarta-feira, você já sabe, quarta, quinta e sexta, você já tem marcado na sua agenda, você vai trazer 50 convidados, cada um vai trazer 50 convidados, nem vai caber nessa igreja, amém? Vamos botar um telão lá fora na rua, mas quarta, quinta e sexta, nós vamos ter a conferência Fé para Mover, irmãos. A última que nós fizemos, nós tivemos muitos testemunhos e eu creio que essa nós vamos ter mais ainda. Então vem com expectativa naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus vai produzir na sua vida. Quarta, quinta e sexta, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui na igreja, tá bom? Também estão abertas lá as inscrições para a mentoria, acessando riquezas, você pode fazer lá no nosso balcão de informações. E estou esquecendo de alguma coisa, produção? A Black Week do Rema, olha, o pessoal já está todo mundo lá posicionado para fazer a sua matrícula, não perde a oportunidade, 30%, gente, meu Deus do céu, o gerente enlouqueceu, passa lá e faz a sua matrícula, não perde essa oportunidade, tá bom? Uma semana, tem cantina hoje? Tem, lá no nosso Verbo Café? Hoje promovido pela comunicação, nós temos um lanche lá, maravilhoso para você no nosso Verbo Café. Então, é a comunicação, o departamento de comunicação de mídias que está produzindo. Aí você compra o lanche e ganha uma foto. Olha que benção, tá? Então, não perde essa oportunidade também. Abençoe esse departamento que tem abençoado tanto a nossa igreja. Eu declaro uma semana poderosa, abençoada, extraordinária. Você vivendo novo, você vivendo milagres, você vivendo o sobrenatural de Deus. E se prepare, essa semana promete. Deixa seu telefone ligado, porque ele vai tocar. Boas notícias estão chegando. Seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.